Lucas capítulo 5, nós vamos ler o versículo 5, é um texto muito conhecido da Bíblia. Eu quero, com a graça de Deus, hoje falar sobre tempo de recomeçar, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Você encontrou aí? Deus abençoe os irmãos aqui do nosso louvor. Se quiserem descer, daqui a pouco já voltam de novo, não é? Graças a Deus. Lucas capítulo 5, no versículo de número 5, diz assim: e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Vou repetir. E respondendo Simão para Jesus, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Pai, em nome de Jesus, fale conosco nesta noite. Eu peço a tua graça sobre a minha vida e sobre todos os que estão conectados conosco, assim como estão conectados com o céu, estão conectados com a gente aqui também na terra, através da igreja, a família do Senhor Jesus. Que eu peço a tua graça para pregar e que o Senhor encontre os nossos ouvidos atentos para crer na tua palavra e nas tuas promessas. Que assim seja, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Se você pode se assentar, então aproveite, não saia da sua sala, do seu celular, da sua Smart TV aí. Se você puder, tire uma foto e depois você publica no Facebook ou no Instagram, coloca lá a hashtag Eu Amo a Minha Igreja. Isto vai ser muito bom para que outras pessoas também venham a assistir, a conhecer a nossa igreja através aí das redes sociais, da internet e do YouTube. Amados, recomeçar é algo que a gente pode tantas vezes viver na nossa vida quantas necessárias. A palavra de Deus fala aqui dos primeiros discípulos, do chamado do Senhor Jesus a Pedro e alguns discípulos que estavam ali, alguns outros que estavam com ele naquela praia. A Bíblia diz que Jesus estava ali compartilhando a palavra, Jesus estava ensinando como viver. E é isto que aqueles que seguem o Senhor Jesus fazem. Eles aprendem cada vez mais com o mestre, e aqueles que entendem também ensinam outros para que aprendam, para que saibam viver. Observe que a Bíblia diz que veio tanta gente para ouvir a palavra de Deus, que ele pediu emprestado aqui o barco de um pescador, você conhece, chamado Simão Pedro. A Bíblia diz que eles estavam lavando as redes. Eles tinham tido uma noite sem resultados, sem peixes, sem respostas. Então eles estavam ali lavando as redes. E a Bíblia diz que então ele entrou num dos barcos, que era o de Simão, pediu que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ele ensinava do barco às pessoas. Jesus usava ali a inteligência, a tecnologia de usar o vento para empurrar as suas palavras, para que a multidão pudesse ouvir. E é interessante que ele demorou-se ali naquelas palavras. Eu imagino que enquanto Jesus estava ali ensinando, enquanto Jesus estava falando, o Pedro e os demais discípulos, ou os demais homens pescadores que estavam com ele, estavam lavando as redes. Eu quero aqui parar um pouquinho e comentar com você que enquanto aquelas pessoas estavam sedentas para ouvir Jesus falar, o Simão Pedro e alguns pescadores com ele estavam preocupados, porque não tinham pescado nada. Eles tinham trabalhado a noite toda, como eu já disse. Imagino que estavam pensando: como é que eu vou fazer para pagar a conta? Como é que eu vou fazer para acertar aquela dívida? Como é que eu vou fazer agora? Porque eu não peguei, nós não pegamos peixes essa noite, esse dia, né? Esta madrugada. A Bíblia diz então ali que a gente vive algo um tanto semelhante nesses dias. Nós percebemos hoje Jesus falando
diversas maneiras. Jesus ensinando através da televisão, através da internet, através de crianças, através de vizinhos, de parentes, e assim como a notícia ruim, como que chega a notícia ruim, não é? Mas como que chega a notícia boa também. Só que às vezes nós estamos tão frustrados, tão preocupados com a situação, que a gente acaba não ouvindo aquilo que o Senhor está ensinando. Nós ficamos querendo resolver as questões que nós estamos enfrentando, e isto tampa os nossos ouvidos, e nós acabamos por perder aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em toda dificuldade, nós temos a oportunidade de aprender alguma coisa, de extrair uma lição, de crescer em algum aspecto da nossa vida. Então, os pescadores estavam ali, mas eu acredito que eles não conseguiram ouvir o que Jesus dizia. Quando a gente está muito tenso, muito preocupado, muito nervoso, a gente mal consegue parar para assistir um filme, a gente mal consegue parar para ler um livro, a gente mal consegue parar para prestar atenção na natureza. Inclusive, a nossa vida frenética, essa correria e essa ansiedade da nossa vida, faz com que às vezes nós vamos passear em algum lugar, e ao invés de desfrutar do lugar, a gente quer tirar foto, para mostrar a foto de onde a gente foi, mas a gente às vezes não curtiu o lugar, de tão preocupado ou de tão ansioso que estamos com alguma outra coisa, às vezes com a nossa própria imagem, com a nossa própria condição. Nós queremos mostrar que estamos bem, queremos mostrar que também podemos, e assim por diante. Mas o Senhor nos ensina aqui, que por mais difícil que estejam os nossos problemas, por mais que não tenhamos conseguido, por mais que a situação esteja precária e difícil, é necessário parar para ouvir, porque o Senhor Jesus está ensinando, Jesus está endireitando. Nós estamos vivendo, o mundo inteiro está tendo oportunidade de viver um alinhamento com Deus, um alinhamento com Jesus, com aquilo que o Senhor Jesus quer para nós. Então preste atenção, e Jesus estava aqui nos ensinando a importância então de irmos a águas mais profundas, de aprendermos mais, de descobrirmos coisas novas. A Bíblia diz aqui que então, depois que ele ensina a multidão, eu não quero aqui me deter muito na multidão, mas no que aconteceu com Simão Pedro. A Bíblia diz que depois que ele acabou de falar, depois que ensinou, que instruiu a multidão, eu imagino que alguns já tinham ido embora, ou alguns estavam por ali ainda, mas ele vai falar com o Simão, e ele fala: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. No verso 5 que nós lemos, o Simão falou: mestre, trabalhamos a noite toda, nada apanhamos. Eu quero parar um pouquinho aí, porque eles tinham se esforçado a noite toda. Sabe, meu querido, existem o brasileiro, o ser humano em geral, tem muita gente com caráter duvidoso e com caráter ruim mesmo. A Bíblia diz que todos pecaram, então todos têm que nascer de novo. Mas existem pessoas também muito dedicadas, existem pessoas de bom caráter, pessoas responsáveis, pessoas sérias, pessoas muito trabalhadoras. Dia 1º de maio agora é dia do trabalhador, não é? Então Pedro aqui, ele tinha trabalhado, ele tinha se esforçado, ele tinha trabalhado toda a noite, ele tinha caprichado com toda a sua técnica, com toda a sua excelência. Um pescador, ele sabe o horário que é bom para pescar, ele sabe qual isca que ele deve utilizar para determinado peixe, ele sabe quando é a época melhor. É claro que existem hoje alguns pesqueiros, e os pesqueiros é tudo muito mais fácil, porque o dono do pesqueiro, ele já lança um monte de peixes lá, e já fica fácil, né? Às vezes até sem técnica a gente consegue pescar, porque o próprio dono, ele precisa que haja pescadores, ele precisa ter a sua renda e assim por diante, e a arte da pesca é um negócio muito bacana. Então, só que para Pedro era o mar, ali não tinha um pesqueiro, não tinha alguém que cuidava daquele espaço para que pudesse garantir os peixes, não é? Então é interessante que ele trabalhou a noite toda, ele caprichou, trabalhou com excelência. E a nossa vida
Se você encontrar uma pessoa responsável, uma pessoa dedicada, trabalhadora, é uma pessoa que é sempre caprichosa no seu trabalho, no seu serviço. Então, por exemplo, há momentos da nossa vida que nós investimos muito, trabalhamos com muita excelência, com muita qualidade, investimos toda a nossa vida, todos os nossos recursos, mas às vezes houve um vento, uma tempestade, uma situação em que nós nos sentimos fracassados, derrubados, e é difícil amargar o sabor do fracasso. Eu lembro que na época do Plano Collor, eu acredito que foi nos anos 80, 86, 87, por aí, 88, muitas pessoas morreram depois de terem a sua poupança, o seu dinheiro confiscado. Eles tinham trabalhado a vida toda para guardar aquele dinheiro, para pensar em comprar um imóvel, para pagar a faculdade para os filhos, para fazer um pé de meia para o seu futuro. Eles tinham pensado, planejado, trabalhado toda a sua vida, e de repente foram ver no saldo no banco, não havia mais dinheiro. Foi uma época que algumas pessoas morreram de tristeza, morreram porque a emoção foi maior do que a situação ali, do que a consciência, e morreram desesperados. Há momentos da nossa vida que às vezes a gente investe tudo, mas não dá certo. Profissionalmente, quando às vezes a pessoa faz o vestibular, cheio de dedicação, fica até altas horas estudando, vai lá e não passa, ou falta um ponto, falta um detalhe, não é? Às vezes uma situação que chega atrasado, 1 minuto atrasado, meu Deus, já fechou o portão, não entra mais, não interessa o que aconteceu, se furou o pneu, se o avião não subiu, seja o que for, não, você não entra aqui, não tem jeito mais. Às vezes a pessoa estudou direito, estudou administração, estudou pedagogia, se preparou, se tornou um doutor, mas não consegue exercer a profissão. Trabalhou a noite toda, trabalhou a vida toda, estudou 5 anos, se dedicou, abnegou-se de algumas coisas, deixou de lado algumas coisas, alguns relacionamentos até, para poder estudar, e de repente há a frustração de não pegar nada, de não dar certo, de não ter sucesso. A gente percebe que às vezes inclusive tem pessoas que trabalham muito bem, e existem algumas pessoas que contratam o trabalho de outro. Então aquela pessoa trabalha muito bem, eu contrato, e de repente ao invés de reconhecer, de pagar, a pessoa não paga, ou paga atrasado, ou no meu tempo dava um cheque sem fundo, né? A gente ouvia falar bastante nisso, hoje já não existe quase mais folha de cheque, mas você observa que às vezes é uma frustração, porque profissionalmente a pessoa trabalhou, ralou, se dedicou, trabalhou a vida toda e não deu certo. Às vezes a questão do trabalho são aqueles então sonhos que foram prolongados, interrompidos. Um casamento, aonde às vezes se guardou dinheiro, fez aquela festa de arromba, convidou todos os amigos, todos os parentes, foi passear até para o exterior no casamento. Olha que coisa gostosa, deliciosa, faça isso mesmo. Então tinha um sonho de viver tão bem, de viver a vida toda, mas de repente a história acaba chegando a uma situação onde um dos dois diz: eu quero a separação, eu não quero mais, não tenho mais sentimento por você, ou o que você fez por mim não dá mais, não tem como. Então a pessoa trabalhou, se dedicou, caprichou, anotou, fez tudo certo, mas infelizmente não pegou nenhum peixe, não deu certo aquela situação. Às vezes a pessoa trabalhou com relação ao futuro dos filhos, onde cuidou dos filhos com tanta dedicação, com tanto amor. Quando uma mulher fica grávida, o seu corpo é modificado, todo ele modificado. Você conhece as mulheres, principalmente, sabe do que eu estou falando. Ela depois, ao gerar a criança, fala: poxa, acabou a maior dor, mas daí tem que se dedicar à criança. Às vezes o passeio já não é mais possível, pelo menos aí durante um bom tempo.
acordar de noite, amamentar, perde peso, emagrece, dói para amamentar, então vai lá e limpa, e dá uma mamar, e tem que fazer arrotar, e tudo mais. Se dedica, a mãe se dedica com amor. Imagina, eu quero ver meu filho, eu sempre declaro e profetizo, eu tenho fé, e você também tem, não é? Fala assim, vai chegar um dia que esse garoto que eu estou apresentando aqui, esse menino, vai chegar um dia e vai falar para mim, pastor, eu quero descer as águas do batismo, não é? Ele vai ser um músico, ele vai ser uma pessoa, ele vai ser uma pessoa de bem na terra, vai ser uma pessoa bacana, vai ser uma pessoa melhor do que eu. A gente trabalha, declara, profetiza, cuida para que tudo isso aconteça. Mas às vezes até pensa no futuro casamento, quando ele crescer, ele vai casar, ele vai ter filhos, eu vou carregar os meus netos, eu vou visitar o meu filho na casa dele, a minha filha, eu vou chegar lá e de repente, seja antes de casar, ou durante o casamento, ou após o casamento, melhor dizendo, o filho acaba adquirindo um vício, acaba se desesperando por causa desse vício, entrando no mundo do crime. E ao invés daquele pai ir visitar o filho na casa dele, precisa ir lá numa penitenciária. São sonhos frustrados, são decepções. Eu trabalhei a noite toda e eu não pesquei nenhum peixe. Foi isso que Pedro falou. Existem diversas situações aonde o filho, ao invés, os filhos ou a família, ao invés de ser motivo de orgulho, de alegria, de satisfação, às vezes é desgosto, é tristeza, é dor. Filhos que às vezes cresceram, amadureceram, mas não casaram e ainda são dependentes de seus pais. Não querem saber de trabalhar, não querem saber de resolver a vida, de empurrar, né, de avançar, de crescer, de decolar. Ficam ali a vida inteira, situações de tristeza. Trabalhei a noite toda, me esforcei, mas não peguei nenhum peixe. Isto faz com que muitas pessoas desistam de sonhar. A gente está vivendo uma época aí de quarentena. Muita gente que investiu, alugou um imóvel, começou o comércio, estava ali, né, dedicado, preparado. E que difícil que é quando às vezes tem que chegar e já conversar com o proprietário do imóvel, que tem que adiar o pagamento, que tem que fazer um acordo, que tem que demitir um funcionário. Algumas pessoas que trabalham com chefia dizem que a coisa mais difícil que tem às vezes na vida é você ter que demitir um pai de família, porque ele tem a esposa, ele tem os filhos, ele tem as contas, ele tem um futuro, mas às vezes o proprietário, o empresário tem bom coração, mas a situação requer que seja feito isso. Como é difícil tudo isso. Então aquela pessoa dedicada sofre aquilo e acaba ficando às vezes, perdem a capacidade de sonhar. Nunca mais vou abrir uma empresa, nunca mais vou casar, nunca mais vou gerar filhos. Se você tiver filhos, vai ser meu neto, mas eu não quero que você traga aqui, fica lá, eu fico aqui. São situações aonde a pessoa encosta os sonhos, leva a vida empurrando com a barriga, a vida profissional, a vida conjugal. Situações às vezes onde o casal, o cônjuge não brinca mais, não pode mais se distrair, não pode mais, namorar mesmo, não pode mais conviver em paz, mas sempre um solta a faísca, o outro solta fogo, e aquela briga, aquela discussão dentro de casa, parece que isso nunca vai mudar. Eu trabalhei a minha vida inteira, não é? E olha só o que eu estou vivendo, olha só, não peguei nada. A pessoa às vezes fica sem forças, está bem, mas não quer que ninguém chame a atenção, vive com os nervos à flor da pele, estressado. Você quer ver uma pessoa nervosa, estressada? É igual você vai ver um jogador de futebol, ele vai lá para ganhar o jogo, ele volta, ele perdeu o jogo. Às vezes perdeu aquela graninha que poderia rolar se tivesse ganho, às vezes tem essa questão aí. A pessoa vai lá, vai dar certo, aí não dá certo, fica nervoso, indignado, sai buzinando o carro para todo mundo que está na frente dele. Pessoas que às vezes perdem as forças, ficam com os nervos à flor da pele, estressados. O desânimo às vezes, a pessoa já tentou algumas vezes, mas não conseguiu. Aí o desânimo pega ele, abraça ele, parece que não quer largar, porque dizia assim, vai ser agora, e não foi. A expectativa então vai acabando, a pessoa lutou e a situação não mudou.
o casamento não foi restaurado, trabalha como louco, mas não consegue adquirir nada, não consegue prosperar, não consegue ir bem nos negócios, aí acaba se tornando descrente. Deus age na vida de todo mundo, diz ele, menos na minha vida. Parece que a vida dá certo para o Marcos, para o Davidson, dá certo para o Paulo, mas na minha vida não dá certo. A pessoa acaba se tornando descrente, vê testemunhos de transformação nas redes sociais, na televisão, na internet, mas não acredita que pode acontecer com ele, porque toda aquela frustração, aquela angústia toma conta da mente, do pensamento. Mas eu quero aqui lembrar que algo semelhante aconteceu com o próprio mestre, quando a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira, que deu a sua vida por todos nós, morrendo lá na cruz do Calvário. Ele sofreu a nossa dor, sofreu o nosso castigo, ele foi tido maldito em nosso lugar, a maldição que era nossa, ele tomou sobre si, para nos dar a sua vida, a sua paz e a eternidade. Mas ainda assim, muita gente o negou, não aceitou, não acreditou, o abandonou, o outro traiu. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia, depois de ele estar enterrado, já estava ali no terceiro dia, ele já tinha sido crucificado. A Bíblia diz que saiu água e sangue do seu corpo. Ele deu o último brado lá na sexta-feira, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Disse até mesmo: Elohim, Elohim, lama sabachthani, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Mas no terceiro dia ele foi levantado, ressurreto dos mortos. A Bíblia diz que as mulheres foram visitá-lo para embalsamá-lo, para levar um perfume, para que seu corpo durasse mais algum tempo. Mas quando chegaram lá, a pedra estava removida, e um anjo chegou e disse assim: por que vocês procuram aquele que vive entre os mortos? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E Jesus ressuscitou, recomeçando a sua própria vida, ou dando continuidade à nossa vida. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, vive e reina hoje para todos sempre, também na sua vida é possível um recomeço. Deus é poderoso para fazer algo tremendo, forte, maravilhoso na sua vida. Se você acreditar como Pedro, os peixes vão surgir, porque o dono deste mar é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e quando Ele quer, Ele traz os peixes aonde quer que estejam, para que Pedro possa pescar. Deus pode restaurar todas as coisas, amém? A coisa mais linda do Evangelho é a ressurreição do Senhor Jesus, que nos leva a entender que Deus e a Bíblia nos dá a oportunidade de recomeçar uma nova vida. É tempo de recomeçar, é tempo das cinzas nós reconstruirmos muros, ainda que Sanbalate e Tobias, nossos inimigos, adversários, que querem ver a nossa caveira, digam que não vai dar certo, nós vamos reconstruir, e Deus vai nos abençoar na nossa cidade, em nome do Senhor Jesus. É tempo de recomeçar, é tempo de reconstruir. Então, em primeiro lugar aqui, eu quero deixar 3 pontos para nós encerrarmos. Primeiro, coloque a sua fé onde é preciso. Coloque a sua fé na pessoa certa. A pessoa certa é o Senhor Jesus Cristo. Eu sei que quando a gente fala de Deus, nós pensamos, e tem muita gente que pensa no seu Deus, numa ideia de Deus. Quem é Deus? Deus é Jesus. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne. Quem olha para Jesus está vendo a imagem do Pai, a pessoa do Pai, do Criador nele. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu acredito que Pedro não conhecia Jesus o suficiente, porque quando a gente conhece Jesus o suficiente, a gente não questiona, a gente não reclama. Mas é difícil, hein? Trabalhei a noite inteira, não peguei nada, não é? Quando a gente conhece o Senhor, a gente só faz, a gente acredita que vai acontecer. Então eu imagino que Pedro talvez ouviu falar do Senhor Jesus. Talvez alguém disse assim: olha, Pedro, deixa ele usar o seu barco, ele é um mestre, está vendo a multidão que está com ele? Ah, tudo bem, então pega o barco aí. Mas eu imagino que ele não conhecia exatamente quem era Jesus. Então a Bíblia nos mostra aqui que
que ele creu na pessoa certa, ele atendeu a pessoa certa, e ele creu, obedeceu depois. Observe que às vezes nós, depois que alguns veem os peixes, depois que vê a sua vida restaurada, depois que vê a situação financeira melhor, depois que recebe algum benefício da parte de Deus, um milagre, aí que passa a crer em Jesus. Mas Pedro, mesmo talvez sem conhecer o Senhor suficientemente, ele creu na pessoa do Senhor, creu o suficiente para obedecer, porque ainda não tinha visto nenhum peixe, mas ele disse assim: sob a tua palavra eu lançarei as redes. Você, nós todos, precisamos crer em Jesus Cristo. Eu costumo dizer assim: Jesus te abençoe, porque às vezes eu falo assim, Deus te abençoe, a pessoa pode pensar que é Alá, que é Maomé, que é Buda, não é? Que é algum outro. Mas quando eu falo assim, Jesus Cristo te abençoe, eu estou dizendo que é nele que eu creio, e ele é o único Senhor, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, e ele mesmo falou: em meu nome vocês vão viver os milagres, vocês curarão os enfermos, libertarão os oprimidos do diabo, em meu nome vocês vão orar pelas pessoas, elas falarão novas línguas. Jesus disse essas coisas, porque o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, é a maior autoridade nos céus e na terra. Quando Jesus ressuscitou, não foi para depois morrer outra vez, não foi para ficar por aqui mesmo, mas ele ressuscitou, e a Bíblia diz, ele mesmo diz: toda autoridade, todo poder me é dado nos céus e na terra. Jesus Cristo é o Senhor. Você precisa, eu precisamos, nós todos precisamos colocar nossa fé onde é preciso, em Jesus Cristo, no Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual ele sempre falou. Então, meu querido, quando surgem os problemas, não é? A razão faz a gente olhar para a situação e ver a nossa destruição, mas a fé faz a gente olhar para o nosso destino, crendo que o melhor de Deus ainda está por vir. O salmista disse assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com o Filho e o Espírito Santo, os três são um só. Então em Hebreus 12:2 diz que é para a gente olhar firmemente, fitar os olhos para Jesus, o autor e consumador da fé. A fé precisa estar na pessoa de Cristo, é de Cristo Jesus que virá a minha resposta, a sua resposta. Creia nele em todo tempo. A fé precisa estar em Cristo. Se eu quero que aqui aconteça na minha vida, aqui agora, eu preciso olhar para a cruz, preciso perceber que a cruz está vazia. Eu não preciso olhar para o patuá, para o trevo de 4 folhas. Eu não preciso olhar para o meu signo para ver se vai dar sorte, se não vai dar sorte. Isso para mim não existe. Eu não preciso me prostrar diante de alguma coisa, acender alguma vela. Eu preciso tão somente olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da fé, porque ele tem poder para fazer milagres fora de mim e o maior milagre dentro do meu coração. A segunda coisa que eu quero falar com você hoje: para você viver os milagres de Deus, vá para onde as águas são mais fundas. Jesus falou assim para ele, no verso de número 4: faze-te ao mar alto, vai para águas mais profundas, lance as vossas redes para pescar. Faça outra vez. Eu lembro que quando era garoto ainda, o Raul Seixas cantava: tente outra vez, não é? E é interessante que na nossa vida nós precisamos tentar. A questão, a fraqueza do homem não é ele cair, mas ele desistir. Todas as vezes, quantas necessárias, você precisar se levantar, você peça força para Deus, você se levante em nome do Senhor Jesus. Então vai para águas mais profundas, deixe de lado a superficialidade da fé. Às vezes a nossa fé é muito superficial. Temos que deixar de lado a tradição da religião. É assim que eu aprendi, é assim que eu faço, se tiver de ser, vai ser assim. Você precisa ir mais fundo.
Você precisa, assim como eu, todos nós, nos aproximarmos do Senhor Jesus. Como a Marilene falou aqui hoje de manhã, pastora, pregando que a gente tem que ter intimidade com Deus, que a gente deve mergulhar nas águas do Espírito, que a gente pode viver uma intimidade maior com Deus, e essas águas mais fundas é que vão trazer experiências próprias para nós. Então tenha novas experiências com Deus, descubra o que é ter uma vida de intimidade, ser tocado por Deus, experimentar Deus na sua vida. Nós temos essa possibilidade, esta oportunidade, e é na profundidade do nosso relacionamento que estão os mistérios. A Bíblia diz assim que Deus vai nos dar os tesouros escondidos. Ele fala assim: clama a mim e eu te responderei. Então é tempo de você parar um pouco as coisas. Já parou, não é? Mas de você desligar um pouco as coisas e ligar-se com Deus, de você chorar na presença de Deus. Tem muita gente que está precisando chorar, mas é firme, forte, tem que ser mesmo, principalmente para os seus filhos. Nós temos que ser mesmo, nós somos líderes, não é? Você é empresário, você é uma pessoa importante, uma pessoa de respeito, mas você precisa chorar aos pés do Senhor Jesus. Você precisa dizer para Ele: eu tenho tentado até aqui, Senhor, mas não tem dado nada certo na minha vida. Diante dele você pode chorar. Ele não vai ficar escandalizado com as suas palavras, não se preocupe. Nossa, pastor, se eu falar isso para Deus, imagina o que Deus vai pensar de mim. Deus não pensa, os pensamentos que Deus tem a teu respeito são bons, mas você precisa abrir o coração para Ele, não porque Ele precisa saber, mas porque você precisa se abrir, porque Ele já sabe. Mas você precisa chorar diante dEle. Você precisa procurar mais intimidade com Ele. Deus quer redesenhar a sua história de uma forma mais profunda. Deus, Ele pode tratar com você. Então descubra o poder de uma vida de oração, de estar sensível à voz de Deus, porque Deus continua falando, Deus continua dando direção, Deus continua ouvindo a oração. Deus não nos abandonou, pelo contrário, Ele está esperando de nós todos. Não apenas orarmos porque o fulano de tal lá da televisão, o pastor, falou para a gente orar. Vamos orar agora porque o Brasil inteiro vai orar para Deus abençoar nossa liderança nacional, o nosso país, o Covid ir embora. Não, você precisa orar por você mesmo, no aspecto de você ter intimidade com Deus, não porque alguém pediu. Enquanto a oração for um problema, for perda de tempo, for cansativa, for complicada, significa que nós não estamos indo para Deus, nós estamos indo para a religião, estamos cumprindo uma regra apenas. Deus não quer isso. Deus espera de nós relacionamento. E quanto mais você buscar o Senhor por quem Ele é mesmo, dizendo: Deus, eu estou aqui, eu te amo, então Deus virá ao teu encontro. Você vai estar vivendo uma vida espiritual mais profunda, mais gostosa, mais cheia da vida de Deus na sua vida. Mergulha na palavra, leia a Bíblia, as Escrituras, leia o Salmo 1, leia o Salmo 119. Todo o Salmo 119 fala do valor da palavra de Deus. Medita em Provérbios, pensa a respeito e coloque-se diante de Deus, porque é na profundeza das águas que Ele vai enviar os peixes. Talvez você nunca teve uma vida de intimidade com Deus, mas você tem a oportunidade agora. Nós temos a oportunidade agora. E por último, escute a palavra do Senhor e lance a rede. Lance a rede. Eu sei que você já lavou, você já guardou. Tem alguns assuntos da nossa vida que a gente fala assim: eu já coloquei lá no baú e eu não vou mexer mais nisso. Situações que às vezes a gente precisa pedir perdão para alguém. Situações às vezes onde nós precisamos dar mais uma chance.
Dá mais uma oportunidade. Investir mais uma vez. Segundo a direção do Espírito de Deus na nossa vida, do Senhor Jesus na nossa vida. De nós dizemos assim, não, eu vou tentar mais uma vez. Eu tive um tio que faleceu há pouco tempo. Ele era alcoólatra. Mas ele não era de beber final de semana, ele era de beber todo dia. E eu acho lindo, admiro até hoje a atitude do meu pai, que também já é falecido no ano 2000. Toda vez que o meu tio procurava o irmão dele, que era meu pai acolhia. Muitas das vezes chegava lá embriagado, às vezes chegava dando risada, às vezes chegava chorando, parecia uma criança o meu tio. O meu pai ajudou, internou, aí ele ia e bebia de novo. Ajudava aqui, daqui a pouco estava ali. Quando era mais novo, meu pai disse que colocaram fogo nas pernas dele. Foi um homem muito sofrido, meu tio. Ele carregava essa doença, esse alcoolismo doentio. Trabalhava, pegava algum dinheiro e ia beber. Mas o meu pai nunca desistiu dele. Às vezes ele sumia, depois ele voltava. Às vezes ele voltava bom, mas depois já voltava embriagado de novo. Mas meu pai sempre ajudava. Meu tio, ele nunca teve família, não casou-se, não teve filhos. Mas quando já estava bem mais maduro, certa vez meu pai deu mais uma oportunidade, mais uma chance. E o meu tio encontrou Jesus. Ele foi liberto, não apenas do alcoolismo, mas daquela vida de angústia, de miséria, de tristeza, de solidão. Talvez você precise dar mais uma chance para alguém. Talvez você precisa lançar a rede mais uma vez. Então hoje Deus está nos dando uma oportunidade de recomeçar a nossa vida. Mais uma vez, de novo, outra vez, a oportunidade de recomeçar. Muitas pessoas ao errar, ao tentar recomeçar e cair de novo, e não conseguir, acabam às vezes desistindo disso, desistindo da fé, desistindo da vida. Eu imagino que tem pessoas querendo tirar a própria vida. Existem pessoas que estão de fato desesperadas. Às vezes os nossos problemas são poucos, mas a gente já está meio desanimado também, triste com a situação. Mas eu quero dizer para você, tanto para estes quanto para aqueles, que Jesus Cristo tem o poder através da sua palavra, e que você hoje possa acreditar na palavra do Senhor, que diz assim: vai para águas mais fundas, Simão, e lance as redes. O Simão acreditou, ele lançou as redes, e quando foi puxar, a Bíblia diz que eram tantos peixes, que ele não conseguia puxar as redes, de tão pesadas que estavam, e ele teve que chamar outros companheiros, outros barcos, para vir ajudar, a tirar aqueles peixes. E a Bíblia diz que Simão ficou tão encantado, e tão perturbado com aquele milagre, que Jesus chamou ele, e ele falou assim: aparte-se de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Mas Jesus falou assim: venha após mim, eu farei de você pescadores de almas. O apóstolo Pedro tornou-se o pastor Pedro, um homem que, quando pregou pela primeira vez, ganhou 3.000 pessoas para o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Deus tem para fazer na tua vida é bem maior do que você tem pensado e imaginado. Há um chamado para a sua vida. Tem uma canção que nós vamos cantar que diz assim: quem mandou você lavar as redes? Quem mandou você parar? Eu quero chamar a sua atenção para você também, que já conhece o evangelho, que está afastado do Senhor, para você acreditar, porque é um tempo de recomeçar. É um tempo que o ministério vai frutificar outra vez. A Bíblia diz diversas situações onde o segundo tempo, o recomeço, foi mais poderoso do que o começo. O Moisés quis resolver o problema dos seus familiares, dos judeus, do seu povo, matando um egípcio.
Mas daí todos os judeus começaram a falar e queriam entregá-lo. Ele teve que ir embora para o deserto. Depois de ficar 40 anos no deserto, Deus o chamou, porque era a hora dele recomeçar, não resolvendo o problema de um homem, mas de uma multidão de 600 mil homens. O recomeço dele foi mais poderoso do que o começo. A Bíblia diz que o templo foi reconstruído, e a glória do segundo templo foi maior do que a do primeiro. A palavra de Deus nos mostra diversas situações aonde houve uma segunda chance, uma segunda oportunidade. A Bíblia diz que Sansão, quando ele recomeçou o seu ministério, ele morreu sim, mas ele matou todos os inimigos filisteus, ou muitos deles, mais do que enquanto a sua vida. Algumas coisas da nossa história, elas vão começar a ter mais poder, mais força e mais significância a partir desse recomeço que nós vamos viver em todo o mundo. E eu quero viver isso com vocês, aqui na cidade de Montemor, aqui na nossa igreja. Grandes coisas estão por vir, e grandes coisas vão acontecer. Nós temos feito algumas células, algumas reuniões, através de celular, através de videoconferência, né? de chat com vídeo. E temos alcançado pessoas em outras cidades, pessoas distantes. Esta própria forma de se comunicar com você, que nós não tínhamos até então, agora é uma oportunidade de chegar até a sua casa. Eu quero dizer para você que Jesus ama muito você, e que o Senhor tem propósitos na sua vida, e que é possível você recomeçar. Agora, firme na fé com Cristo Jesus. Deus, Ele nos dá uma oportunidade hoje de viver uma nova vida, um recomeço, para a sua alegria, para a sua salvação e para a glória de Deus. A história central da Bíblia é a morte e a ressurreição de Cristo. O diabo fez festa na sexta-feira, achando que o campeão de todos estava morto, mas no domingo Jesus ressuscitou e recomeçou. Sabe, meu querido, eu conto a história de um professor. Ele tinha uma folha em branco e ele mostrou essa folha para os alunos descreverem o que eles estavam vendo naquela folha. Alguns escreveram o óbvio: ah, professor, não vejo nada, não está escrito nada. E o professor, para não desanimá-los, deu nota 5. Mas um dos garotos, ao olhar a folha, ele respondeu assim: eu vejo uma oportunidade. A folha está em branco, eu posso colocar nela o que eu quiser. Assim também na sua vida, escuta isso, está em branco. Você pode viver o melhor tempo da sua vida, da sua existência. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos fazer uma oração? Se coloca de pé, por favor. Graças a Deus. Fecha os teus olhos, coloque a mão no seu coração. Vou pedir para o Diego vir aqui, fazer um fundo musical para nós, ou tocar mais uma canção com o pessoal aqui do louvor da igreja. Fecha os teus olhos aí na sua casa enquanto eles vão chegar aqui. Coloque a mão no seu coração. Quero orar por você para nós ganharmos tempo. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com esta pessoa que está conectada comigo agora, que precisa recomeçar o relacionamento com o filho, com a filha. Este filho que precisa mandar um zap para o seu pai, que precisa vê-lo, mesmo que não possa abraçá-lo, olhar, derramar uma lágrima e dizer: pai, eu vim porque o Senhor é muito importante na minha vida. É hora de lançar a rede, e eu vim aqui porque o Senhor Jesus me disse que eu devo viver uma vida de mais profundidade espiritual. Em nome de Jesus, Pai querido, esta pessoa que precisa celebrar agora o Dia das Mães, e esta pessoa também que perdeu a mãe, que gostaria de celebrar o Dia das Mães, mas ela precisa ir lugar a um mar mais profundo, abrir o coração e entregar, pedir perdão ao Senhor pelas falhas que fez, quem sabe, com relação à sua mãe. Pessoas, ó Deus, que precisam
retomar os livros, a calculadora. Pessoas que precisam, Pai, pegar o projeto de outra vez da construção da casa. Pessoas que precisam, ó Deus, voltar, ó Deus, a lutar contra o vício do cigarro, da própria bebida alcoólica. Elas vão a águas mais profundas, elas vão clamar e chorar aos teus pés como nunca fizeram antes. Elas vão clamar mais com o coração do que com as palavras. As lágrimas, os gemidos, o Senhor ouvirá, e o Senhor vai restaurar, o Senhor vai enviar a resposta que não veio nos últimos 20 anos, os peixes que sumiram nos últimos 40 anos, situações de relacionamentos, de amizades antigas que foram rompidas, mas há um valor tão grande, há mágoas que serão curadas, ódios que serão pisoteados. O Senhor vai restaurar, vai trazer o refrigério para a alma, vai fazer chorar de alegria. O Senhor fará um novo tempo sobre a igreja, sobre esse missionário, sobre este pregador da tua palavra, sobre esta cantora, sobre esta pessoa, Senhor, que começou um ministério, mas não deu certo, por alguma razão não deu fruto, não deu resultado, mas hoje ele está indo a águas mais fundas e dizendo: Senhor, está aqui o meu barco, estão aqui as minhas redes, e eu vou, segundo a tua palavra, eu vou lançar as redes, em nome de Jesus. Que chegue um tempo de frutificação, de crescimento de muitos peixes, de precisar, Senhor Deus, chamar amigos para cooperar, de tão grande obra que o Senhor fará, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus querido, laços que foram rompidos, situações, ó Deus, que tem volta, porque para o Senhor tudo é possível. Ó Deus, pessoas que também precisam virar a página da sua vida, precisam parar de murmurar pelo leite derramado e lançar a rede outra vez. Ajuda, Pai, abra portas de trabalho, Pai, abra, Senhor Deus, a oportunidade para um novo relacionamento, uma nova igreja, quem sabe, ó Deus, que uma cura, Senhor, entre ovelha e pastor, situações, ó Deus, de mágoas, de feridas abertas na alma, em nome de Jesus Cristo, venha curar, venha restaurar, destrói, Senhor, todo pessimismo, todo desânimo, toda incredulidade, manifesta o teu poder, manifesta o teu perdão, a tua glória, a tua graça sobre todos nós, sobre cada família, sobre pessoas agora, Pai, que foram para o quarto, ó Deus, porque não conseguiam, não estão conseguindo mais orar com o pai, com a mãe, com o cônjuge. Restaura, Pai, restaura esta casa, restaura o orgulho do pai para com os filhos, dos filhos para com os pais, converte o coração de um ao outro, Deus, quebra as cadeias do diabo, situações de miséria emocional, de miséria espiritual, situações de desespero, de fobias, de desejos terríveis. Manifesta o teu poder agora, e que ao puxar essas redes, ao conferir o resultado, isto seja surpreendente, e que coisas maiores possam vir e acontecer, em nome do Senhor Jesus.